Feliz sábado. Feliz sábado. Hermanos, não sei se vai ser difícil de vocês me entender. No sé si va a ser un poco difícil entender, pero E se for, posso estar aqui para traduzir. está un poco duro, yo puedo estar aquí para ayudar. Hermanos, imagine nós no dia de dificuldade, de lutas, de provas. E sempre acontece que nesses momentos de tribulação, nós estamos acordados de madrugada, não conseguimos dormir, sim? Nos pasa que cuando estamos en tribulaciones, nos acordamos tempranito por la madrugada y casi no nos viene el sueño para dormir de nuevo. E aí, nessa madrugada, Y esta madrugada, como costume, como costumbre, buscamos resposta em Deus. buscamos las respuestas de Dios. E aí vamos estudar a Bíblia. Vamos a estudiar la Biblia. E aí pegamos a palavra de Deus. Agarramos la palabra de Dios. Aí você imagine Usted imagina, você conversando com Deus usted hablando con Dios, e abrindo a palavra. abriendo la Biblia. E aí Jesus te leva lá em São Juan 14, 13 e 14. Jesús le lleva a Juan São Juan 14, 14, 13 e 14. 13 y 14. E aí Jesus fala assim para ti: Jesús le habla. se vocês me pedirem alguma coisa em meu Si nome, usted me pedir alguna cosa en mi nombre, isto eu farei, yo haré esto, para que o Padre seja glorificado no Hijo. para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Se me pedires alguma coisa em meu nome, Si pedir alguna cosa en mi nombre, isto eu farei. yo haré. Imagine a alegria do coração. Imagine la alegría del corazón. Fala, meu Deus. Mi Dios, Deus está falando comigo. Dios está hablando conmigo. Que Deus Qué maravilhoso. Dios maravilloso. E aí você, naquela alegria do Y seu usted en coração, aquella alegría en su você corazón, continua folhando a palavra usted de Deus. continúa hablando, mirando la palabra de Dios. E aí você vai lá em Salmos. Usted llega en Salmos. Em Salmos 37, 3, Salmos 4 e 5. 37, 3, 4 y 5. Aí Jesus fala para você. Jesús habla para usted. Salmos 37, 3, 4 e 5. 37, 3, 4 y 5. Confia no Senhor e faz Confía en bem. el Señor y hacia el bien. Habita aqui na terra Habita en la tierra e alimente da y verdade. se alimente de la verdad. Agrade no Haga tu Senhor, camino al Señor, confia nele confía en Él e o mais ele y fará. Él le hará. Aí você fala, meu Deus, Meu Dios, que Deus que maravilhoso. Dios maravilloso. Ele está me respondendo Él está me tudo. contestando todo E aí você continua na y palavra. usted continúa en la palabra de Porque seu Dios. coração está quase Porque su corazón está casi explotando de alegría. Porque você tem certeza Porque tiene certeza que as suas que dificuldades sus dificultades vai acabar. se van a acabar. E aí você continua estudando a palavra de Usted Deus. sigue estudiando la palabra de Aí Dios você vai lá em Filipenses y llega en Filipenses capítulo 4, 4, 19. 19. E aí Deus fala contigo. Dios habla con usted. E o meu Deus, Mi Dios, segundo a sua riqueza e según su glória, riqueza y gloria, há de suprir ha de suplir cada uma de vossas cada una de necessidades. nuestras necesidades. Aí você fala o quê? A usted habla, Você já coloca de joelho no chão, de usted se rodilha, cae de rodillas e começa a clamar y Jesus. empieza a clamar Jesús. E começa a apresentar várias Y petições. empieza a presentar varias peticiones, Porque Jesus vai te ouvir. porque Jesús va a te escuchar. E vai passando os dias, Y los días van se pasando, semanas passando, semanas se van, meses passando, meses se van, e as coisas começam a piorar. y las cosas empiezan a empeorar. Mas você conversou com Deus. Pero usted habló con Dios. Deus conversou com você. Dios habló con usted. Ele prometeu. Él le ha prometido. Mas as coisas pioram cada Pero vez. las cosas parecen que se empeoraron cada vez más. E aí colocamos dúvida a respeito de Ahí Deus. entonces vienen las dudas A a Dios respeito da fé. respecto a la nuestra Será que eu fe. não tenho que arrumar um emprego no sábado? ¿Será que no tengo que trabajar en el día del sábado porque no tengo otra manera? Porque eu estou passando dificuldade. Porque estoy con dificultad. E ele prometeu, mas não cumpriu. Él le ha prometido, pero no ha cumplido Naquela hasta ahora. ele falou comigo. En aquella madrugada por la mañana él le habló conmigo. Ele me deu certeza. Me dio la certeza E as coisas pioraram. y las cosas empeoraron. Na realidade, irmão, En realidad, nós estamos manipulando a palavra de nosotros Deus. estamos como manipulando la palabra de Dios. A palavra de Deus, ela diz em São Juan La palabra de Dios dice en Juan 5:39, diz 5:39, assim: es así, examinai as escrituras, escuadriñar las escrituras, porque pensais ter nela hay que pensarte nelas, a vida a eterna, vida tierna, que testificam ellas testifican de mim. de mí, É de mim? De mim? de mí, De quem? de Jesús. E na madrugada, nós procurando a resposta para quem?
En la madrugada yo estaba buscando respuesta de quién. Queria saber de Jesus ou queria saber de mim? Yo quería saber de Jesús o de mí mismo. De mim, eu queria uma De mim solução. mesmo. Eu queria uma que Deus solução. resolvesse as minhas lutas, Yo quería minhas que provas. Dios arreglara todos mis problemas, mis luchas. E eu queria uma resposta dele. Yo quería una contestación de Él, una É aí que respuesta. começa o erro. Ahí empieza el error, Porque a palavra de Deus, porque la palabra de Dios ela diz totalmente ao contrário. nos habla totalmente al Ela contrario. diz ali em 2 Timoteu 3, Em 2 16, Timoteu 17, 3, 16 y diz 17, assim, habla así. toda a escritura Toda la é escritura divinamente es inspirada e divinamente proveitosa inspirada por Dios y provechosa para me ensinar, para me enseñar, para me repreender. para reprensión. Aí já fico triste, Ahí me quedo aburrido, porque eu estou triste, num momento de tribulação. porque estoy en momentos de Eu tribulación. não quero ser repreendido. Yo no quiero ser reprendido. Eu quero a solução. Yo quiero una Eu solución. não quero ser corrigido. Yo no quiero ser Eu corregido. quero solução. Yo quiero una Eu solución. quero que Deus me Yo abençoe. quiero que Dios me bendiga. Eu não quero ser que ninguém me repreenda. No quiero reprensión. Aí que começa o nosso. Ahí empieza nuestra lucha. Porque a palavra de Deus, ela diz: Porque la palabra de Dios, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa toda la escritura es divinamente inspirada y provechosa para me ensinar, para me enseñar, para me corrigir, para corregir, para me instruir em instrucción justiça. en justicia. O 17 diz assim: 17 habla a fim de que o homem de Deus a fin de que el hombre de Dios seja perfeito sea perfecto e perfeitamente y preparado perfectamente preparado, listo para toda boa obra. para toda buena obra. Irmãos, toda a Bíblia, Toda la Biblia ela foi feita para nos corrigir. fue hecha para nuestra corrección, Repreensão, para la reprensión, correção. corrección, Mas nós não queremos ser pero corrigidos. nosotros no queremos. Nós queremos as bênçãos Nosotros solamente queremos bendiciones e não mudança de vida. y no cambio de vida. Deus tem que me aceitar do jeito que eu estou. Hay que me aceptar como yo Mas soy, não é o que a palavra de pero Deus diz. no es lo que la palabra de Dios habla. Se você pegar na palavra de Deus, Você- em 2 Coríntios 5:17, Si usted va en 2 de Corintios 5:17, a palavra de Deus diz o quê? la palabra de Dios nos habla. Aquele que está em Cristo, Lo que está en Cristo, nova criatura, nueva, porque as coisas velhas porque las cosas viejas e tudo, y todo, mas só que eu continuo com a minha vida do pero passado. yo continúo en la vida del pasado. Mas só que eu quero que Deus me abençoe. Pero yo quiero que Dios me bendiga. Queridos irmãos, Queridos hermanos, o que está acontecendo na minha vida lo que está pasando en mi vida é o que a Bíblia está me ensinando. es lo que la Biblia está me enseñando. Sofrimentos, Sufrimientos, consequências, consecuencias a porque veces, muitas vezes eu não estou recebendo provas. porque muchas veces no estoy recibiendo pruebas. Muitas vezes eu estou recebendo consequências da minha desobediência. Muchas veces es una consecuencia de alguna cosa malo que ha hecho de mi desobediencia. E muitas vezes eu não quero ser corrigido Y muchas veces no quiero ser corregido. para entender o que eu estou vivendo Para entender que vivo é consequências pelos meus erros que eu estou cometendo contra Deus. es una consecuencia de alguna cosa que ha hecho en el pasado. Por isso que a palavra de Deus ela diz, Por eso que la palabra de Dios nos em habla. Deuteronômio 28, Deuteronomio 28, 15, 15. se vocês não deres ouvidos à voz do Senhor Si teu no Deus, debes oír a la voz de Dios e teres o cuidado de cumprir todos esses mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, y tener el cuidado de cumplir todos los mandamientos que te ordeno, então virão sobre vocês entonces caerán sobre ustedes todas essas todas estas maldições. maldiciones. E no 18 diz, El versículo 18, maldito o fruto do teu vientre. maldito el fruto de tu vientre. As minhas negligências Mis negligencias estão levando maldições para dentro da minha própria están casa. llevando maldiciones adentro de mi propia casa. Ah, mas é pesado. Está muy pesado, Mas é a palavra de Deus que pero diz es la isso. palabra de Dios que está hablando esto. A nossa fidelidade é a vitória dos nossos erros. Nuestra fidelidad es victoria, Mas só que nós achamos que não tem nada a ver. pero pensamos que no tiene relación. Mas a palavra de Deus confirma. Pero la palabra de Dios nos confirma. Deuteronômio 28:1. Deuteronomio 28:1. Mas se vocês atentamente ouvirem a palavra de Deus Pero si os escuchare atentamente la palabra de Dios e teres o cuidado de cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, y tener el cuidado de cumplir todos los mandamientos que te ordeno, então virão sobre vocês entonces sobre ustedes todas essas bênçãos
e te alcançarão. Todas essas bendiciones les alcanzarán. Hermanos, Hermanos, nós temos uma missão. tenemos una misión. E essa missão é apresentar o caráter de Cristo. Esta misión es presentar el carácter de Cristo. O propósito que vocês fizeram aqui El propósito que hicieron con Cristo, é Ele que vai resolver. Él que va a É resolver. Ele que vai dirigir. Él va a dirigir. E muitas vezes nós queremos ter o controle das coisas de Y Deus. muchas veces queremos tener el control de las cosas de Dios. Por isso que vivemos sofrendo Por eso hay sufrimientos. e não encontramos a resposta. Y no encontramos la Mas a respuesta. resposta está aqui. Pero la respuesta está acá. Porque nós não queremos falar que estamos sendo, recebemos consequências. No queremos aceptar que recebemos las consecuencias. Acreditamos que estão sendo provados. Acreditamos que son provaciones, no consecuencias. Não, irmãos, é diferente. No, hay diferencia. Prova Pruebas é para aqueles que estão sendo fiéis a Deus. es para los que son fieles a Dios. E o diabo vai te provar El diablo va a probar uno para você negar Cristo, para que ustedes nieguen a Cristo, como aconteceu com Job. como pasó con Job. E também, nosso outro exemplo, Otro- Davi. David, Davi, ele foi provado ou ele recebeu consequências? David fue probado, hoy recibió la consecuencia de lo que ha hecho. E muitas vezes eu estou recebendo consequências. Muchas veces da minha estoy negligencia. recibiendo consecuencias de mis negligencias. E nós temos que ser fiéis. Tenemos até que a ser morte. fieles hasta la muerte. Mas achamos que a Bíblia Achamos que la Biblia virou um amuleto da sorte. es como un amuleto de la suerte. Nós lemos um texto Leemos un texto de e la através Biblia. desse texto A través de este texto nos traz o conforto nos trae conforto da esperança que de la Deus vai responder. esperanza que Dios va a nos contestar. Não, irmãos, não é verídico isso. No es así. Provérbios 28, 9 diz Proverbios aqui, 28, 9. aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei Aquel que desvía sus oídos de oír la ley até a sua oração, hasta su oración. ela é abominável. Abominable. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Se houvesse iniquidade no meu coração, Si hubiera iniquidad en mi corazón, o Senhor não teria el Señor no tenía me ouvido. mi oído. Então, irmãos, nós temos uma verdadeira missão. Tenemos una verdadera misión. E a nossa missão Y nuestra misión é apresentar o caráter de Cristo. es para o mundo. presentar el carácter de Cristo. Eu sou muito grato Yo soy muy ingrato por Deus por Dios e também pelo pastor y por el pastor que acreditou no que Deus faz na vida de um ser que humano. creo en lo que Dios hace en la vida de una persona. Eu hoje sou missioneiro, Yo soy misionero hoy. viajo pelo Brasil e fora do Brasil, Viajo en todo Brasil y afuera del Brasil también. levando esse evangelho do reino. Hablando del evangelio, llevando el evangelio del reino de Dios. E vi vários milagres Y he acontecendo, mirado muchos milagros, como eu citei alguns deles aqui. como Na he escola hablado sabática. aquí en la escuela sabática. Pai de santos, Padre Santo, homens Padre totalmente Santo. servindo o demônio, hombres que eran servidores del demonio, quando a palavra de Deus foi aberta, cuando la palabra de Dios se abrió, essas pessoas se inclinaram e aceitaram Jesus como seu las Salvador. personas se inclinaron y aceptaron a Amén. Jesús como su E Salvador. ali você presenciando essa cena, Y pude presenciar estas escenas, olho no olho, mirando ojo en el ojo, e daqui a pouco você vê ali Deus cambiando a y vida pude daquele homem mirar a Dios cambiando la vida de ese hombre, na sua frente. en su frente, en su Aí cara. você fala que Deus tremendo, Entonces, usted habla que Dios maravilloso, tem que continuar servindo, hay que continuar servindo a este porque ele Dios, pode ajudar multidões de pessoas. porque Él puede ayudar muchas personas, multitudes de personas. E eu tive o privilégio Tuve el privilegio de conhecer uma família em São de Paulo. conocer una familia en São Paulo, E essa família adventista, esta familia adventista. o pai já veio de várias gerações El adventistas, padre de varias generaciones adventistas. e a madre La madre, não tinha famílias adventistas, só ela la conhecia. madre no tenía familiares adventistas, solamente era adventista. Saiu da Bahia Salió de un estado que se llama Bahía e foi para São Paulo, y se cidade fue grande, para São Paulo para ganhar vida. para ganar la vida y trabajar ahí. E ali ela teve um encontro com a igreja Y adventista, ahí tuvo encuentro con la iglesia adventista. se batizou, Se bautizó, se uniu com esse
esse jovem também que já era adventista. se casó con esta persona que era adventista de muchas E generaciones ele começou a formar uma família. y empezó a una familia. E nessa formação desses filhos, dessa família, Y vinieron los hijos e cada hijos que Deus entregava para esse casal, y cada hijo que Dios regalaba para esta pareja, elas entregavam no altar do él Senhor. traían para la iglesia para la dedicación de este niño. Amém. E ali apresentava para Y Jesus. entonces presentaba para Jesús. Jesus nos ajuda a educar esses hijos. Jesús nos ayude a educar estos hijos. Não permita que Satanás destrua o futuro desses hijos. No permita que el enemigo, el Satanás, destruya el futuro de estos niños. E essa madre e Y esse esta pai madre y este padre dedicava seus hijos para Jesus. dedicaba a sus hijos a Dios. Ao todo, Deus concedeu Al todo Dios ha concedido a esta familia, esta 8 pareja, hijos. 8 hijos. E aquela madre, Y em esta oração, madre orando, preocupada com o futuro dos siempre seus muy hijos, preocupada con el futuro de los hijos. cada dos seus hijos Cada uno de los hijos tinha que ter o kit adventista. tenía que tener el kit adventista, el paquete adventista, Bíblia, Biblia, inário, Inário, e lição da y escola lección de la sabática. escuela sabática, el folleto de la escuela E sabática. ela ali, a Y cada vez, siempre enseñando para los hijos, siempre hablando con los hijos. acordando de manhã, Por la mañana se despertaba tempranito, fazendo o seu culto, haciendo el culto matutino, cada um estudando suas cada uno lições, estudiando sus lecciones, su e folleto de la aquela escuela mãe naquela sabática. perseverança. Y esta madre, en esta perseverancia, Seu esposo, motorista de caminhões, el esposo era conductor de camiones, e ali sempre viajando, siempre afuera de la casa en viaje, mas ela seguindo ao que a palavra de Deus dizia pero para ela, él seguía lo que la palabra de Dios hablaba para él, que a mulher sábia que la esposa sabia, la mujer sabia, edifica a tua casa. edifica la casa. Mas só que ao estudar a palavra de Deus, Pero al estudiar la palabra de Dios, ela teve um contato com as palavras do Senhor para ela. ella pudo tener el contacto con la palabra de Dios para ella. Jesus falando para ela em Romanos 6:23, Jesús hablando para él en Romanos 6:23. que o salário do pecado El salario del pecado é a morte. es la muerte. E aí ela entrou em desespero. Y entonces entró en desespero. Senhor, Señor, se meus filhos pecar, si mis hijos pecaren, eles vão morrer. se van a morir. Mas quando o Senhor voltar e perguntar, madre, cadê os hijos que eu te dei? Y entonces cuando usted venga para nos buscar y preguntar, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde están? E se eles se perder? Y si ellos se perdieren, Aí eu vou ser incompetente, Deus. ¿cómo voy a hacer? Voy a ser no capacitada, incompetente. E ali ela se coloca de rodilhos no Y chão así se colocaba de rodillas e orando pelo seu y filho. oraba por los hijos. E naquele desespero. En aquel desespero, E a palavra de Deus, ela diz la palabra de Dios habla que Satanás anda como um leão, que el enemigo anda en derredor como león, querendo o quê? queriendo Devorar. devorar. E aquela madre em desespero, com Y aquela esta leitura da madre Bíblia, en desespero, leyendo la Biblia, se coloca de rodilhos se coloca de e rodillas começa a suplicar. y orar a empieza a Deus. suplicar y clamar y orar a Dios. Mas Satanás é astuto. El enemigo es astuto E ali ele começou a seduzir um dos seus filhos. y empezó a seducir uno de los hijos, un de los E hijos. ali apresenta o mundo de uma forma Y diferente, empieza a agradável. presentar el mundo de manera muy bonita, muy E agradable. ali aquele hijo Este hijo vai para brincar na rua sale para las calles e ali vê uma pessoa fumando um cigarro. y mira una persona con sus cigarritos E ali pega aquele cigarro y agarra este cigarrito e coloca na boca. y empieza también a E fumar. quando ele dá a primeira tragada, Y cuando experimenta por la primera vez, en portugués hablamos tragar, la primera tragada, e ali ele começou a tossir, empieza a tossir. porque o pecado é amargo, El pecado es amargo, mas depois começou a ser agradável. pero después empezó a ser agradable Não para él. ficou mais ruim, No se quedó malo más. mas só que esse jovem, Este joven nascido e criado dentro dessa igreja, que fue creado en la palabra de Dios, e ali ele se sentiu muito esperto. se sintió muy bien ahora. Pegava uma bala de hortelã, Agarraba una bala de hortelã, como una pastilla de hortelã, sí. e ali começava a chupar Y empezaba entonces a usar esta hortelã para tirar o cheiro do cigarrito. para sacar el olor del cigarrito.
para que a sua madre para que su madre não percebesse nada. no pudiera notar, percibir lo que estaba pasando. Muito esperto. Muy experto, Mas ¿verdad? só que muitas vezes nós brincamos com a palavra de Pero Deus. muchas veces nosotros brincamos, jugamos con la palabra de Dios. A palavra de Deus, Jesus, o próprio Deus falando com Samuel, El Dios hablando con Samuel, quando Samuel foi para ungir o rei Davi, cuando Samuel fue a ungir el rey David, Jessé é convocado para chamar seus filhos, el todos, padre Jesse empieza a llamar los hijos. e aí Samuel mira um deles, El Samuel mira uno de ellos e em seu coração, en su corazón. ele diz, é aquele. Él dijo, es. E aí Deus falou com Samuel. El Dios habló con Em Samuel. 1 Samuel 16:7, Deus falou. 1 Samuel 17:7. Samuel, Samuel, não te atentes para a tua aparência, no nem para a sua atentes altura, para su apariencia ni por su estatura, porque eu rejeito. porque yo he rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Dios no mira como mira el hombre. O homem olha o que está diante dos seus olhos. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, Mas o Senhor pero el Señor vê o coração. mira el corazón. E muitas vezes Muitas esse vezes. jovem Este joven vinha para a igreja, iba para la iglesia, acreditava que estava indo para agradar sua família e não adorar um Deus. estaba yendo a la iglesia para agradar a su familia, no a Dios. E aquele jovem brincando com a palavra de Y Deus. este joven jugando con la palabra de Dios. E a palavra de Deus diz: se você não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus Y la palabra de Dios dice, si usted no escuchar la voz de Dios, su Dios, e cumprir todos esses mandamentos que hoje te y ordeno, cumplir todos los mandamientos que te ordeno, então virão sobre vocês todas essas maldições. entonces ustedes tendrán todas maldiciones. E aí chegou o momento que esse padre, essa madre, Llegó el momento, este padre y esta madre, vê seu filho entrando na madrugada para casa este hijo ahora empieza a llegar de madrugada en la casa. e seu padre conversa com seu filho, El padre habla con el hijo descobre que o seu filho virou um bandido. y entonces descubre que su hijo es un mal elemento, un bandido, como hablamos en Brasil, un criminoso. E ali aquela madre, aquele padre preocupado, Y este padre y la madre muy preocupados ahora. e aí ele pergunta para seu filho: Y entonces pregunto para el hijo, o que você está fazendo na ¿qué sua está vida? haciendo mi hijo? E aquele filho fala para o seu pai: Y el hijo habla, eu sou um bandido. yo soy un criminoso, un bandido. E aquele padre e aquela madre começam a chorar Y este padre y la madre empiezan a llorar. e fala para o seu filho: Y habla para el hijo, você foi entregue desde o meu ventre para Jesus. yo he elevado a usted en la iglesia y lo presenté, lo dediqué a Dios. E hoje o diabo está querendo tirar a sua vida. Pero hoy el diablo quiere quitar su vida. Você pertence a Deus. Usted pertenece a Dios. Você foi entregue a Deus. Usted fue entrega a Dios. Filho, Hijo, volte para Jesus. regrese para Jesús. Larga essa vida. Vuelva para Jesús. Mas o que a palavra de Deus diz em Hebreus 3:7, Hace que la palabra de Dios habla en Hebreos 3:7. assim como diz o Espírito Santo, Así como habla el Espíritu Santo. hoje, Hoy, se você ouvir a minha si voz, escucharem mi voz, não endureçais seu coração. no endurezcáis su corazón. E aquele jovem endureceu o coração. Y este joven estaba con su corazón duro, endureció su corazón. Eu quero a minha liberdade. Yo quiero mi libertad. Eu não quero ficar preso dentro Yo da no igreja. quiero estar preso en la iglesia ahí. Eu não posso ir para um baile, para uma festa. Yo quiero bailar, quiero ir por las fiestas. E a igreja proíbe. La iglesia me prohíbe hacer esto. Eu quero a minha liberdade. Yo Pai. quiero mi libertad. Eu quero viver para o mundo. Yo quiero vivir para el mundo. E aquela madre começa a chorar. Y la madre empieza a llorar. E aí seu filho piora na vida. El hijo va se empeorando cada vez más. E aí tirando vida de pessoas. Y empieza a sacar la vida, a matar personas. E é cada vez mais piorando. Y va cada vez peor. Mas para aquele jovem, ele virou corajoso. Este joven se mira como corajoso, como persona fuerte, Mas, biblicamente, pero bíblicamente, a palavra de Deus, ela diz, la palabra de Dios habla. em Mateus Mateo 12, 43, 44, 45. 12, 44, 45. 43, 44, 43, 45. 44, 45. Diz assim: A Biblia nos habla. quando o espírito imundo sai do homem, Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares áridos procurando repouso, anda por sitios buscando reposo, mas ele não encontra. no lo encuentra. Por isso ele diz:
Por eso diz, voltarei para minha casa. regresaré, volveré para la casa de donde estaba. E quando volta, Y cuando regresa, encontra a casa varrida e encuentra la ornamentada. casa bonita, limpia y ornamentada. Então ele diz: voltarei Él dijo, regresaré e levarei mais 7 espíritos y piores. volveré con más 7 espíritus peores. Assim acontecerá essa geração perversa. Así va a pasar con esta generación perversa. Ele não era corajoso, Él no era hombre de fuerte, corajoso. ele era possesso, Estaba poseso del enemigo. porque ele virou as costas para Deus. Porque volvió las espaldas para Jesús. E muitas vezes acreditamos que não tem nada a ver largar Deus. A veces uno piensa, no hay nada, no hay problema dejar a Dios un poquito, un ratito. E cada vez aquele jovem pior. Y cada vez se empeoraba más este E joven. aí outras quadrilhas. Y hablamos en Brasil una cuadrilla, que en español quiere decir cuando una pandilla. E ali querendo matar o outro. Uno queriendo matar, quitar la vida del otro. Dos pandillas en choque, a la vez pasan la lucha entre dos pandillas. E aquele jovem Y este joven, que um dia saiu do nosso meio, que un día estaba con nosotros en nuestro medio, estaba en la iglesia, conhecia a palavra de Deus, conocía la palabra de Dios, convivia junto conosco, estaba junto con todos en la iglesia. mas queria liberdade, Quería libertad, queria largar o Deus do quería universo dejar a Dios del universo, e queria viver a quería liberdade. vivir su vida libre. E nessa troca de tiros, Y en esta troca de tiros es como disparos, troca de disparos. ele é baleado Él fue atingido e ali toma 3 tiros. y le acertaron 3 balazos, 3 tiros. E Como ali é levado para o hospital. y se fue para el hospital. Ligam para sua madre Llamó a su madre por teléfono. e anuncia que seu filho tinha sido Él dijo baleado. para su mamá, su hijo fue baleado. Entonces, E ali aquela madre, y la madre, cumprindo a palavra de Deus, cumpliendo la palabra de Dios. como está escrito em 2 Crônicas 7:14. En el segundo Crónicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu Si nome, mi pueblo que le llama por mi nombre, orar, orar, se humilhar se humillar, e se arrepender dos seus maus se caminhos, arrepentir de sus malos caminos, então eu ouvirei dos céus, escucharé, oiréis del cielo, perdoarei os seus perdonaré pecados sus e pecados sararei a sua terra. y sanaré la tierra. E aquela mãe clamando a Y Deus: esta madre clamando a Dios. Deus, eu nunca te pedi riqueza, Dios, nunca he pedido riquezas, nunca te pedi poder. poder. E a única coisa que eu te pedi, La única Deus, cosa que he pedido, é que eu possa levar meus filhos para o yo céu. quiero solamente llevar mis hijos para el cielo. E Satanás quer tirar aquilo que o Senhor me deu. Y Satanás quiere quitar, sacar lo que me ha dado. Deus, não permita. Dios no lo permita. As pessoas estão falando que o meu filho está morto, foi Las baleado. personas me comunicaron ahorita que mi hijo está muerto. Mas o Senhor é o Deus do impossível. Y usted es el Dios del O imposible. Senhor falou em Lucas 1:37. Habló en Lucas 1:37. Porque para Deus, Para Dios, nada é impossível. nada nas es suas promessas. imposible. Deus, dê vida ao meu filho. De vida, mi hijo, por Não favor, deixa Dios. Satanás vencer essa luta. No deja que Satanás lo mate, venza. E aquela madre se levanta e vai para o hospital Y esta madre se va al hospital donde estaba su hijo para ver o que tinha para ver acontecido. lo que había pasado. E ali a sua madre chega, Y cuando la madre llega al hospital, os médicos vão conversar com ela. los médicos empiezan a hablar con esta madre. Madre, Madre, seu filho recebeu um milagre. su hijo recibió un milagro. Ele tomou um tiro no ombro, Tomó un balazo, un tiro en el hombro, outro no braço otro en el brazo e outro na coxa. y otro en la cola, la pierna. Mas seu filho não corre risco de morte. Pero no corre riesgo de muerte. Pode levar seu filho embora para casa. Puede llevar a su hijo para la E casa. aquela madre pega aquele troféu de vitória, Y la madre ahora con el trofeo de victoria a su hijo leva vivo, seu filho embora para casa. le conduce a la casa. Hijo, Satanás quer te matar, hijo. Hijo, mi hijo, Satanás quiere te matar. Você pertence a Deus, Usted pertenece a Dios. mas Satanás quer tirar a tua vida. Satanás quiere quitar su vida, quiere sacar su vida. Hijo, volte para Jesus. Hijo, regrese. Vuelva para Jesús. Jesus te ama. Jesús te ama. Volte para Jesus. Regrese para Jesús. Mas seus amigos ligam para Pero ele. sus amigos le marcan
Estamos aqui te esperando. Estamos aqui te esperando. Vamos se vingar das pessoas que te balearam. Nós vamos hacer una venganza en lo que te dieron los balazos. E aquela madre, Y esta madre Ivo, não vá. habla para el hijo, no se vaya, hijo, Fica por aqui, favor. Ivo. Quédese acá, Porque o salário do pecado é a porque morte. el salario del pecado es la muerte. Você vai morrer, Ivo. Usted va a morir. Jesus te ama. Jesús te ama. Ele te levou da morte. Él te sacó de la muerte. E aí ele, Ivo, fecha o coração. El hijo cerra su corazón. Madre, Madre, eu preciso matar essas yo pessoas. necesito matar a estas personas. Essas pessoas não merecem viver Estas personas no pueden continuar viviendo. e eu tenho que matá-los. Tengo que matarlos. E aquela madre começa a chorar, Y esta madre empieza a llorar porque sabendo que o seu Ivo estava indo para a morte. porque la madre estaba mirando que su hijo de nuevo estaba yendo para la muerte. E aquele Ivo vai embora. Y este hijo se va, Deixa o conforto do seu lar deja su hogar e volta de novo para o y crime. regresa para el crimen de E nuevo. ali atira nos seus inimigos. Y ahí entonces empieza a tirar en los enemigos. E ali a vingança era a melhor coisa que ele tinha. Y la venganza es lo que tenía en su corazón. Mas a palavra de Deus, ela diz: La palabra de Dios habla. se você não deres ouvidos à voz do Senhor Si teu no le Deus, oído la voz de Dios e não cuidares em cumprir todos esses y mandamentos, no cuidar en cumplir todos los mandamientos de Dios, então virão sobre vocês entonces vendrán sobre ustedes todas essas maldições todas estas e maldiciones te alcançarão. y le alcanzarán. Ele teve que fugir da zona norte de São Paulo e ir embora para a zona leste de São Paulo. En Brasil tenemos áreas que llaman zona norte, zona sur, entonces salió de una zona norte y fue Zona leste, para zona leste. zona norte para a zona leste. Zona norte para zona leste. E na zona leste, En la zona ele leste, fugindo de todo o mal que ele huyendo fez, de todo mal que había hecho. vai para a zona leste, Y ahí está ahora en la zona leste. invade uma favela, Entra en un sitio que llamamos favela, que Y ahí- es un montón de casitas, toda una arriba de otra casi. e ali expulsa o traficante da favela, Y ahí empieza a expulsar los traficantes de ahí, los malos elementos que estaban ahí, empieza a expulsar. e ali ele domina a favela. Y ahí empieza a dominar esta favela. Mas a palavra de Deus diz: Pero la palabra de Dios volta habla, mais 7 espíritos piores. regresa más 7 espíritus peores. E aquele jovem Y possesso, este joven que ahora estaba poseído del enemigo, aquele jovem que um dia saiu do nosso meio, este joven que conocía la palabra de Dios, pero salió de nuestro medio, foi dedicado desde o ventre de sua mãe, había sido dedicado en la iglesia. mas só que ele largou tudo, Él dejó todo, porque ele preferia a sua liberdade. porque había escogido la libertad. E ali ele dominando essa favela na zona Y leste, ahora empieza a dominar esta favela en la zona leste. e a sua madre clamando em oração, Y su madre siempre orando, clamando en oración, para que Deus tivesse misericórdia para dele, que do seu Dios tuviese misericordia de este hijo. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Se você não deres ouvidos Si à no voz do deres Senhor, oído la voz del Señor, todas essas maldições virão todas sobre las ti. maldiciones venirán sobre ti. E ali, naquele momento, En este momento, esses traficantes que foram expulsos, estos hombres malos que llamamos traficantes que fueron expulsos de ahí, tenta voltar de novo para a favela. intentan regresar en la favela E ali de nuevo. começa uma troca de tiros. Y ahí empieza una troca de tiros, E cambio nessa- de tiros. e nesse Sim. câmbio de tiros, Este cambio de tiros. esse jovem toma mais 2 tiros. Este joven ahora toma más 2 tiros, Um no braço e uno outro en na el brazo cabeça. y otro en la cabeza. E o tiro que ele toma na cabeça, E no ele- mesmo momento cai Y no la chão. bala que entra en la cabeza, él en ese momento cae en el suelo. As pessoas começaram a mexer no seu corpo. Y la persona empieza ahora a ver si está vivo o no, E ali não dá mais sinal de vida. y no miran sinales vitales en este muchacho más. Joga o cobertor em cima dele. En Brasil, cuando uno se muere en la calle, que lo matan, lo cubren con una cubierta, con jornal, lo que pueden, cubren el cuerpo. E ali aquele jovem começou a ser velado dentro da favela. Y ahí entonces la persona empieza a llegar con la vela para acender porque este ya está muerto. E ali anunciam dentro da favela a morte daquele jovem. Y ahora empiezan a hablar por todo sitio, este está muerto. E Este ligam para muchacho sua está madre. Y ahora llaman a la madre de nuevo.
e anunciando, seu filho morreu. Ahora dicen para la madre, su hijo está muerto. Ele está sendo velado aqui na favela. Está siendo velado, como hablamos en Brasil, cuando ponen las velas ahí, acende las velas. Está siendo velado acá. Até chegar o IML para levar. Hasta que llega un camión que transporta los muertos ahí de la prefectura. Y entonces estamos esperando este camión para que llegara para llevar el muerto. E ali aquelas pessoas daquela favela Y las personas de la favela vendo a morte daquele jovem. mirando el que estaba muerto ahí. É um jovem que foi nascido e criado sendo alimentado da palavra de Deus. Este muchacho, ese joven había estudiado la palabra de Dios, había enseñado para él desde niño la palabra de Dios, Mas queria a liberdade do pero mundo. quería la libertad del mundo, Queria os prazeres do los mundo. placeres del mundo. Mas não queria estar aos pés de No Cristo. quería estar a los pies de Jesús, Porque aos pés de Cristo é uma prisão. porque a los pies de Jesús sería como una prisión. E o mundo é a liberdade. El mundo es la libertad, Mas essa liberdade tem um preço. pero tiene un precio esta libertad, A morte eterna. la muerte eterna. E aquele jovem acreditava Y aquel joven, que a Não melhor acreditava. forma de você viver que la mejor forma de se vivir uno é você ter muito dinheiro. es tener mucho dinero, Mas ali estava deitado no chão, pero ahora estaba en el suelo, com mais 2 tiros. con 2 tiros, Ligam para sua madre. y hablan para la madre. Seu filho está morto. Su hijo está muerto, Já está coberto. ya está cubierto. Mais uma vez aquela madre vai aos pés do Y seu de filho. nuevo esta señora, esta madre, empieza a orar, E ali se coloca de rodilhos no de chão rodillas de nuevo, e começa a clamar. y empieza a clamar, Deus de Israel, Dios de Israel, Deus Dios Todo-Poderoso, Todopoderoso, tem misericórdia do meu filho. tiene misericordia de mí. Não permita Satanás vencer essa No batalha. permita que Satanás venza esta batalla, O esta Senhor lucha. é o Deus do impossível. Dios es Dios del imposible. Não deixa Satanás levar No aquilo que o deje Senhor que me deu. Satanás me quite o que usted me ha dado, mi hijo. E aquela madre começa a implorar. Y esta madre empieza a implorar a Dios. Abre o coração. Abre su corazón a Dios. Deus, Dios, eu nunca te pedi riqueza. yo nunca he pedido dinero, riqueza, Eu nada. nunca te pedi poder aqui nessa Nunca he terra. pedido poder. Mas a única coisa que eu te pedi, Única Deus, cosa que yo pido, eu quero minha família no céu. quiero mis hijos, mi familia en el cielo. Eu quero os 8, não quero 7. No quiero 7 en el cielo, quiero los 8 que me ha dado. O Senhor me deu 8. Usted me dado 8. Me devolve os 8. Por favor, quiero los 8. Aí veio o curioso, Hay una persona que quiere ver la cara de lo que está muerto ahí. tira um cobertor, Curioso, saca el cobertor de la pega no cara, braço daquele jovem. agarra en el brazo E quando puxa o braço daquele y cuando jovem, empieza a empujar el brazo, aquele jovem tomou um tiro de uma bala especial, este joven ha tomado un tiro de una bala especial. chamada Holly Point. Holly Ponte el nombre, pero no conozco. E essa bala estoura o osso quando ela entra. Y Estoura cuando o dedo. esta bala entra, empieza a explotar por adentro. E aí, quando pegaram no braço daquele Y cuando jovem, pegaron el brazo de este muchacho, o Deus do impossível el Dios del imposible concedeu o fôlego de vida. dio na sua el vida. fuego de vida para él, la respiración. E aí, ao puxar o braço, aquele Y jovem cuando conseguiu puso respirar. el brazo, él empieza Rapidamente, seus funcionários, rápidamente, las personas que estaban ahí, e ali pegaram ele, jogaram dentro de um carro, le sacaron rápidamente y pusieron adentro de un carro socorreram até o y hospital. fueron hasta el hospital. Chegando no hospital, Llegaron al hospital. os médicos olham para aquela madre e Los dizem, médicos miran la madre. se seu filho não morrer, Si su hijo no morir, ele vai ficar louco, él va a se quedar loco porque a bala volou de um lado para o outro. porque la bala se traspasó de un lado para el otro. Então não tem como No hay cómo hacer dar nada. esperança para esse filho. No hay cómo tener esperanza. Mas aquela madre olha para aqueles médicos Pero la madre mira a los e médicos. diz, não, doutor, No, doctor. o meu Deus é o Deus do Mi impossível. Dios es Dios del imposible. E meu filho vai sair daqui vivo. Mi hijo sale de ahí, va a salir de aquí vivo. Eu não estou adorando um Deus de imagem. No adoro un Dios de imágenes. Eu adoro um Deus que fez o céu. Adoro un Dios que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe. E aqueles médicos olham para aquela fé Y daquela estos madre. médicos miran la fe de esta madre. Nós só estamos avisando Estamos te avisando, a madre, gravidade do tiro. la gravedad de la situación del tiro. Levaram para a sala de raio-x. Fueron para la sala de rayos X-ray E ao tirar o raio-x, a y placa, cuando né, sacan
Levantaram a placa. Viram na placa X-ray, né? E aí, quando viram, E quando miram na a bala placa, entrou de um lado, a bala entrou em um lado, passou por debaixo do céu da boca passou abaixo do cielo de la boca e saiu do outro lado. e saiu de outro lado. Os médicos olharam e falaram assim: E os médicos miraram, isso não existe. isto não existe. Bala não faz curva. Balas não hacen curvas assim. E no seu filho fez curva. E em seu hijo ha hecho una curva. E seu filho não corre risco de morte. Y su hijo no tiene risco de E muerte. não afetou o cérebro Y dele. no afectó su cerebro. Pode levar seu filho embora. Puede llevar a su hijo. E aquela madre pega aquele troféu mais uma vez. Y más una vez la madre agarra su trofeo Leva para sua y casa. lleva para la casa. Hijo, Hijo, Jesus te ama. Hijo. Jesús te ama. Hijo, volte para Jesus, filho. Regrese, vuelva para Jesús. Hijo, segunda vez Satanás tentou te matar. Segunda vez el enemigo de Satanás intentó te matar. Você não está percebendo que nós estamos numa guerra espiritual? Usted no está mirando, no está viendo que estamos en una guerra espiritual. Saúde, volte para Jesus. Regrese, vuelva para Largue Jesús. toda essa vida. Deje esta vida. Madre, Madre, eu sou poderoso. yo soy muy poderoso. Eu tenho pessoas que me obedecem. Yo tengo personas que me obedecen. Yo O soy que el eu jefe. mando, eles fazem. Yo soy el jefe. Lo que lo mando, ellos hacen. E como que eu posso largar tudo isso? ¿Cómo puedo dejar todo esto? Eles vão querer me matar. Van a querer quitar mi vida. E essa palavra de Deus diz Pero la palabra de Dios habla. que o anjo do Senhor acampa-se ao redor El daqueles ángel que del Señor se acampa alrededor de los que los temen, los libra. Jesus Cristo te ama. Jesús te ama. Ele te livrou da morte 2 Él vezes. te sacó, libró de la muerte 2 veces. Hijo, volta para Jesus. Vuelva para Jesús. Essa é a vitória. Esa es la victoria. Confia em Jesus. Confía en Jesús. O telefone toca. El teléfono suena. E aí ele anuncia o jovem. Y ahí entonces le anuncio. A favela está sendo invadida. En la favela está siendo invadida. E nós estamos aqui totalmente armados. Estamos aquí todos con armas en las manos. Podemos atirar nos nossos inimigos. Podemos atirar en nuestros E enemigos. aquela madre ouvindo. Y esta madre escuchando esta llamada telefónica. Hijo, não dá ordem para matar ninguém. Hijo, por favor, no den la orden para que maten a nadie. Hijo, você é de Jesus. Hijo, Usted es de larga tudo. Jesús. Mas aquele hijo Pero este hijo endurece o coração. endurece su corazón de Não nuevo. quer ouvir a voz do No Espírito quiere Santo. escuchar la voz del Espíritu Santo. E ali dá ordem. Y da la orden. Atira nos meus inimigos. que eu estou Atiren, tentando. maten a todos. Yo estoy regresando. E ali aqueles jovens atira nos seus inimigos. Y este joven empiezan a tirar en los otros. E aquele hijo larga a hijo sua família, deja a su familia. volta de novo para a vida do crime, Regresa de nuevo para la vida del crimen. com a ferida aberta ainda no braço, Con la herida está abierta todavía. a ferida do tiro na cabeça La aberta, herida en la cabeza también no está sanada. só usando uma mão, Só con una mano. pega uma arma Agarra una arma e volta de novo. y regresa de nuevo para el crimen. Larga o seu Deus, Deja a su Dios. larga a sua família Deja a su familia. e busca de volta a sua Y regresa liberdade. de nuevo y busca su libertad. Poder, riqueza, Poder, riqueza. era só isso que ele queria. Solamente esto que él Ele quería. retornando, Regresa. expulsa os traficantes da Él expulsa a los familiares da favela, traficantes de la favela. e ali domina de novo o Y tráfico. de nuevo el jefe domina todo ahí. Mas aquela madre, Pero esta madre, de joelhos, de rodilhos, no de chão, rodillas, e ali clamando, Senhor, Clamando. meu filho, Señor, mi hijo, eu sei que é uma guerra espiritual. yo entiendo que es una guerra espiritual. E Satanás quer tirar aquilo que o Senhor nos deu. El Satanás quiere sacar, quiere tirar lo que hay me dado. Deus não permita Satanás No vencer. permita Satanás vencer. E aquela madre chorando ali. Y la madre llora, llora a Dios. Esses traficantes que foram expulsos, Esos traficantes que lo sacaron de ahí, fueron expulsos, ¿eh? trabalhavam com a polícia, Trabajaban junto con la policía. e ali eles pagaram para a polícia matar esse jovem. Entonces, ellos dan dinero para la policía para matar a este joven, que era el jefe de todo. Porque todo mundo sabia Porque todos sabían que aquele jovem Este fez um jovem. pacto com o diabo. que había hecho un pacto con el diablo. E ninguém conseguia matar. Y ninguém conseguía matarlo. Hay un pacto con el diablo que hacen en Brasil, que hablan que ferró el cuerpo, se cierra el cuerpo y ni una bala entra por ningún lado y no se mata uno. E aí ninguém conseguia matar esse jovem. Y nadie podía matar a ese joven. Aí pagaram para os policias matar. Pagaron para la policía matarlo. Aí esses policiais invadem a favela. Y la policía ahora entró en la favela.
entra na casa desse jovem. Adentro en la casa de este joven. Esse jovem que um dia saiu daqui de dentro, Este joven que salió de la iglesia, foi alimentado dessa palavra, fue alimentado de la palabra de Dios, mas quis viver os prazeres do mundo, pero quiso vivir los placeres del mundo, desprezando os princípios sagrados que um dia ele despreciando los principios, dejando los principios sagrados. e ali ele tinha sua liberdade de volta. Tenía su libertad de regreso. Mas os policias, ao invadir a sua casa, Cuando la policía entra en la casa, pegaram suas armas, agarraron las armas, drogas, las drogas, e ali fizeram um acordo com esse jovem, hicieron un acuerdo con el joven. dele arrumar mais dinheiro para pagar a sua liberdade. Pidieron más dinero para pagar su libertad. Na realidade, ele não estava pagando a liberdade, En realidad no estaba pagando la ele libertad, estava pagando a própria morte dele, estaba pagando su propia muerte. porque os policiais já tinham sido pagos para matá-lo. Pero los policías ya tenían un propósito para quitar su vida, Mas matarlo. aí os policiais queriam tirar todo o dinheiro dele. Pero los policiales antes de matarlo querían sacar todo el dinero que tenía E aí depois tirar a sua vida. y después entonces matarlo. E quando foi feito o acordo, Y cuando se ha hecho el acuerdo, ele foi entregar o dinheiro para os policiais, onde fue foi. a entregar el dinero E ele sem camisa, y no tenía su camisa para apresentar que não estava armado. para presentar que no tenía arma E con ele él. com o dinheiro em mãos. Estaba con el dinero en las Os manos. policiais saem da viatura La policía sale de la viatura com a arma e punho na mão, y con las armas ahí, mas com a luva de médico, con una luva, unas guantas de medicina, de médico, para não dar baliza, para que no dejara las impresiones digitales. de pólvora. Porque quando você atira, Y ela... también la prueba se agarra en la mano. E ali foi o momento que ele percebeu que os policiais foi para matá-lo. Y ahí entonces él percibe que los policías estaban ahí para matarlo. E ali, quando a polícia chega na frente desse jovem, Y cuando la policía entra y llega a la frente del joven, chama para dentro de uma viela, dentro da favela, le conducen a un otro sitio, una viela, como decimos, es un beco, e ali tentam tirar a sua vida. y ahí intentan matarlo. Mas aquele polícia olha para o lado daquele jovem, Pero el policía mira para el lado del joven se apavora e foge, y sale corriendo, se apavora, mas levando o dinheiro embora. pero leva el dinero. Mas aquele jovem não entendeu. Pero el joven no entendió qué había O pasado, polícia foi armado para matá-lo. porque el policía iba a matarlo, Aí ele conseguiu fugir, pero él no estaba muerto, consigue salir. Huir. chamou seus funcionários Llamó los funcionarios, los que para trabajan matar os policiais, para que entonces ahora matasen los policiales de vingança. de venganza. E ali foi o momento que não conseguiram encontrar os policiais. Pero ahí no estaba más la policía. Y Quando volta para a favela, cuando regresa para la a favela já estava invadida por seus inimigos. y la favela estaba toda tomada, invadida por los enemigos. E aí começa outra troca de tiro. Y empieza otros cambios de tiros. E nessa câmbio de tiros, En este cambio de tiros, aquele jovem cai no chão este joven cae al suelo, com 6 tiros no corpo. ahora con 6 balas, con 6 tiros en A el cuerpo. sua irmã, de 2 anos e meio, Tenía una hija de 2 años y medio. vai até o encontro do seu padre, Va hasta su padre, vê caído o ahí. corpo do seu padre, Mira saindo sangue. el cuerpo del padre, del papá saliendo sangre. Aquela irmã pega na mão do seu padre, Y esta hija agarra la mano de su padre, tentando arrastar o seu padre intentando arrastrarlo. no meio daquela troca de tiros. En el medio de este cambio de tiros, E aquela irmã começa a chorar y esta hija pequeñita empieza a llorar. e começa a gritar: Padre, não Empieza a morre. gritar, padre, por favor, no se mueva. Padre, 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 não morre. Papi, padre, padre, no se mueve. E ali veio uma voz e falou no ouvido daquele jovem: Y ahora una voz abre en los oídos de este joven. a sua irmã querendo te salvar. Tu hija quiere te salvar. E o que você fez para salvar sua ¿Qué irmã? ha hecho para salvar su hija? E ele percebeu que ele tinha sido covarde. Y él percibe ahora que era un cobarde. Ele conhecia o caminho da verdade. Conocía la palabra de Dios, el camino de la Ele verdad. conhecia o caminho da vitória. Conocía el camino de la victoria. Mas ele quis pegar um atalho. Pero quis agarrar un camino más corto que llamamos de atallo.
e não seguir os caminhos de y Deus. no seguir los caminos de Dios. Ele queria riqueza, Quería riquezas, ele queria o poder, quería poder, ele queria dinheiro, quería dinero, mas ele não tinha o poder da vida. pero no tenía el poder de la vida. E ali ele caído no chão. Ahí en el suelo, Seus funcionários viram que ele estava sendo baleado. los funcionarios miraron que estaba baleado ahí, Pegaram aquele corpo, jogaram no agarraron carro el cuerpo y pusieron dentro del carro e levaram para o hospital. y de nuevo para el hospital. Chegando no hospital, os médicos abrem sua barriga rapidamente, Llegaron al hospital, los médicos hacen la cirugía, tira algumas balas, sacan algunas balas de deixa adentro de observação aquele jovem. y entonces dejan en observación. E anunciam para sua família que aquele jovem estava grave. Anuncian para la familia, él está muy grave, Não tem como passar. no tiene cómo vivir más, Ele vai morrer. va a morir. Mas rapidamente deu uma complicada no quadro. Se complicó la situación, el cuadro clínico. Ele volta para a mesa de cirurgia. Regresa para la mesa de cirugía. Os policiais invadiram o hospital. La policía entra en el hospital E ali diz para os médicos: y habla para los médicos. deixa ele morrer. Deja morir, Esse é banido. es malo, Não es perca tempo. criminoso, no perca tiempo. Esse é a escolha da sociedade. Es la escuela de la sociedad, no sirve, Não perca tempo. no para ele. perca tiempo. E ali abre a sua barriga de novo, De nuevo abren el cuerpo, tira seu baço sacan el vaso, e ali fecham a barriga de nuevo costuran, cerran la barriga e liga para sua madre. y abren para la madre. Não tem como seu filho sobreviver. No hay como sobrevivir. Deu 2 infecções hospitalares nele 2 infecciones hospitalarias en él. e ele não vai sobreviver. No va a estar vivo, no va a E sobrevivir. aquela madre se coloca de rodilhas no Y chão la madre de nuevo de rodilla e começa a clamar ao seu Deus y empieza a clamar a Dios para que Deus tivesse para que misericórdia. Dios tuviera misericordia de su hijo. E no hospital, En el hospital, quando aquele jovem volta da cirurgia, cuando este joven regresa de la cirugía, e ali ele sabia que os policiais iam matar ele. él sabía que la policía iba a matarlo. Tirou a sonda, tirou todos os aparelhos Sacó la sonda, todos los aparatos que tenía. e tentou fugir do hospital. Intentó huir del hospital. Mas só que não conseguiu. No consiguió. Estava fraco demais. Estaba estava muy na cama. fraquito. E ali começou a evacuar o líquido da cirurgia pela boca. Empezó a salir los líquidos de la cirugía por la boca. Porque ele tirou a sonda, tirou Porque tudo. sacó la sonda, sacó todo. E ali ele percebeu que estava morrendo. Notó, sabía que estaba muriendo. A sua vista começou a escurecer, Sus ojos empezaron a escurecer, os membros do seu corpo também não sentia mais. las manos no sentía más, E ali ele percebeu que estava morrendo. estaba muriendo. E naquele momento, Em o este jovem estava momento. perdendo a vida. Estaba perdiendo su vida. Desce um raio de luz do cielo, Mira, un rayo de luz del cielo clareia aquele quarto onde que aquele jovem claría estava. el cuarto, alumbra el cuarto. E ali saiu uma voz. Y una voz es escuchada ahora. E aquela voz fala para aquele Y la jovem: voz habla, jovem, o que tu queres da vida? joven, ¿qué tú quieres de su vida? E a segunda vez a voz fala: Y por segunda vez la voz habla, jovem, o que tu queres da vida? joven, ¿qué usted quiere para Aquele su jovem vida? respondeu aquela voz: Y este joven contesta esta voz, eu quero ser feliz e estar ao lado de yo Jesus. quiero ser feliz y estar con Eu Jesús. quero criar meus filhos nos caminhos Yo de Deus. quiero crear mis hijos en los caminos del Señor. E aí a palavra de Deus se cumpriu na vida Y dele. la palabra de Dios ahora se cumple en la vida de este joven. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Eu tirarei seu coração de pedra Yo sacaré su corazón de piedra e darei um coração novo. y daré un corazón nuevo. E darei um espírito novo. Daré un espíritu nuevo. Queridos irmãos, Queridos hermanos, esse Deus é um Deus do impossível, ese es un Dios del imposible. porque eu nunca poderia acreditar Porque yo nunca podría creer que um dia eu estaria aqui, que un día estaría aquí adorando Deus. adorando a Dios vivo. Hoje eu carrego das consequências dos meus erros. Yo tengo las consecuencias de mis errores. Carrego ainda 7 balas dentro do meu. Yo tengo 7 balas en mi cuerpo. Minha barriga ainda continua vazando ainda pelos pontos. Mi barriga ainda sale líquidos
coisa. Essa foi a cirurgia que eles fizeram. Essa foi a cirurgia que fizeram para que ele morresse. Porque um dia eu virei as costas para esse Deus. Porque um dia virei as espaldas para Deus. Porque eu queria minha liberdade. Porque queria me libertar. Porque estar aqui dentro é uma cadeia. Porque pensava estar dentro da igreja como um cárcere. A liberdade está lá fora. A liberdade está afuera. Dinheiro, riqueza. Dinheiro, poder. riqueza, poder. Isso é vida. Isto é que é vida. É uma ilusão. É uma pura ilusão. Porque o dinheiro não compra tudo. Porque o dinheiro não compra a alegria, a felicidade. Não E a compra coisa tudo. mais importante A coisa mais importante é a paz. é a paz. A paz não se compra. A paz não se compra. A paz você recebe de A Deus. paz se recebe de Deus. Dinheiro não paga a paz. O dinheiro não paga a paz. O dinheiro ele traz sim, O dinheiro se traz muitas vezes dúvida de Deus. muitas vezes dúvidas de Deus. Eu tinha tudo, Eu tinha tudo. ganhei muito dinheiro. Eu havia ganhado muito Eu dinheiro. era muito poderoso, Eu era muito poderoso, mas era possesso pelo pero era possesso pelo diabo. pelo diabo. Minha madre, Minha madre ela precisou só desse rodinho só necessitou de suas rodilhas para Deus conceder esse milagre. para que Deus concedera este milagre que vocês estão mirando aqui. Estava morto Eu estava morto, irmão. e ele foi me buscar no Ele mundo me sacou do mundo de los muertos para hoje poder dizer para vocês. para hoje poder falar com ustedes, dizer Nós para temos que ustedes. continuar levando esse evangelho, Temos que continuar falando sobre esse evangelho, levando esse evangelho, porque o que nós acreditamos, porque o que nós queremos, o que o nosso Deus pode fazer, o que Deus pode fazer, não é o que o mundo está pregando. não é o que o mundo está predicando. Deus ele faz milagre Deus faz milagros por amor por amor e não por valor. e não por valor. E nós temos que ser fiéis, Nós temos que ser fieles a Deus, ser perseverantes, perseverantes, irmãos. porque não interessa a distância que a nossa Não família está, importa a distância de nossa família. interessa que Deus buscar eles. Lo importante é que Deus pode buscar também nossa família. Aonde que eles estiverem, Aonde quer que eles estejam, o nosso Deus vai encontrar. nosso Deus lo encontra eles. Porque a palavra de Deus diz, Porque a palavra de Deus habla, todo aquele que pede, todo o que pede, ele recebe. recebe. Todo aquele que busca, Todo o que ele busca, ele encontra. encontra. E hoje eu agradeço esse Hoje Deus agradeço a Deus de ter a liberdade de ter a liberdade, de poder lhe apresentar para vocês de poder apresentar para vocês dois caminhos. dois caminhos. O caminho da morte O caminho da morte e o caminho da vida. e o caminho da vida. Hoje eu posso provar para Eu vocês puedo hoje falar para vocês desses dois caminhos. que lá fora não tem esperança, Lá fora não há esperança, mas aos pés de Cristo pero aos pés de Jesus você tem esperança. há esperança de vida eterna. É isso que Deus nos chama, irmão. É isso, é por isso que Deus nos chama. Nós temos que povoar o reino de Deus. Temos que povoar, llenar o reino de Deus. Vocês individualmente têm poder. Ustedes, cada um de vocês tem poder. Muitas vezes nós falamos, nós somos um pequeno grupo. Muitas vezes falamos, somos apenas um pequeno grupo Vocês na estão voz. enganados. Pero não, estão enganados. Olhe com os olhos da fé. Mire com os olhos da fé. Tem milhares e milhares de anjos acampando. Há milhares de ângeles aqui com nós. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós não temos que ter medo. Não temos que ter Nem da temor. morte temos que ter medo. Não temos que temer a morte. Porque Jesus ele diz: Porque Jesus nos habla. se preciso for, Se necessário for, morreremos em nome de Jesus. morimos em nome de Deus. Amém? Amém. Esse é o nosso caminho. Este é nosso caminho, Sabe por quê? irmãos. Porque Porque quando o céu se abrir como pergaminho quando o céu se abrir, o céu se abrir, e o nosso Deus descer sobre as nuvens, e quando Jesus venir com as nuvens do céu, cada vamos um ver, que cada um dormir no Senhor de los que estão mortos em Jesus, dormirem no Senhor, serão ressuscitados pelo seu próprio nome. por el próprio nome. Vai chamar a cada um por el próprio E nome. nós vamos ouvir Jesus falar. E vamos escutar Jesus chamando cada um por los nomes. Por que temos que ter medo? Por que temos que temer medo? Por que nós temos que ter vergonha? Por que temos que ter Nós vergonha? temos que ser ousados. Temos que ser ousados, valientes, Porque o nosso Deus é o Deus de porque nosso Deus é Deus das coisas impossíveis. Ele diz em Salmos 89, 34, Habla em Salmo 89, 84. não quebrarei a minha aliança Não romperei minha aliança. e nem alterarei o que saiu dos Não meus lábios. alterarei o que sale de mis lábios, de minha boca. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus do impossível. E nós temos que E continuar. nós temos que continuar fieles.
Por isso que eu peço para Por vocês. eso pido para ustedes en nombre de Jesús. Não vim aqui passear. No he venido de Brasil para acá para hacer vacaciones, para hacer paseos. Não vim aqui apenas para conhecer Estados Unidos. No he venido para conocer los Estados Unidos aquí. Mas eu vim aqui unir com o povo de Deus. Pero he llegado aquí para me unir al pueblo de Dios. Para nós terminar a obra de Para nosso terminar la obra de Dios. Amém. Irmãos, eu vivo pela fé. Yo vivo por la fe. E se você estiver com a fé animada, Y si aí eu vou ustedes animar. están animados también con la fe, voy a me quedar más animado. Porque senão, daqui a pouco, as pessoas vão saber lá do Brasil que eu me apostatei nos Estados Unidos. Porque si no vamos a hablar, él llegó aquí, no está haciendo nada, no está pasando nada, está apostatado aquí en los Estados Unidos. Aí eles vão cobrar do pastor. Ahí van a cobrar el pastor, ¿qué usted ha hecho con Joel? No hay... Você levou o irmão Joel para ser apostatado. Y he traído el hermano Joel para se apostatar en los Estados Unidos. Então, eu estou aqui Yo estoy aquí para unir com o povo de Deus. para unir al pueblo de Dios. E juntos nós vamos terminar a obra Y do nosso juntos Deus. vamos a terminar la obra de Dios. Amén. Amém? Amén. Irmãos, como vocês perceberam, Deus me deu um dom. Dios ha me dado O dom da palavra. un don de predicar. Vocês vão ter o privilégio de fazer qualquer pergunta. Ustedes podrán hacer en esta semana cualquier pregunta. E o Espírito Santo vai nos usar El Espíritu Santo nos usará para nosotros, conhecer e entender a vontade de Deus. para entender la voluntad de Dios. Por favor, não leve aqueles folhetos como quem quer. O senhor fez para o evangelismo, No agarren el fly para evangelismo como se fosse apenas uma folha de papel. como si fuera apenas una hoja de papel. Leva como uma semente do Espírito Y Santo ustedes deben llevar como una semiente del Espíritu Santo na vida das pessoas. en la vida de las personas. Vocês podem ter certeza. Y podrán tener la certeza, As pessoas que entrarão ali, las personas que van a entrar en los sitios que vamos a estar en esta o semana, Espírito Santo vai fazer a el obra. Espíritu Santo va a hacer la obra. Porque onde Deus está, Pero donde Dios está, ali existe poder. existe poder. Hay poder. Consegue colocar aquele vídeo? No sé si se puede poner el vídeo para terminarnos. Entonces, Isso daqui esto que va a pasar. aconteceu no evangelismo, como está sendo feito aqui. Esto pasó en evangelismo allá, como estamos empezando aquí. Veio uma pessoa atrás de mim no evangelismo, Una persona le buscó, irmão conheceu a persona un hermano ha conocido a esta persona. e me levou na casa dela. Entonces le llevó a la casa de esta persona. Ela trabalhava com os enxurros, Entonces, como habíamos hablado, trabajaba con trabajos espirituales, con estatuetas, con las cosas como malas. a irmã ali falou, mas ela não era mesa branca, era mesa negra, Era la mesa negra. do mal. Os Del dois mal. eram do mal, mas um é disfarçado, mas é todo do mal. Todo del mal, pero uno es peor que E eles Sim. trabalhavam só com isso. trabajaban solamente con esto. Fui visitá-lo Él fue visitado. e ele apresentou a guerra espiritual que ele estava Y él entonces le habló de la guerra espiritual que tenía. jogado em cima de uma cama, Estaba tirado arriba de una cama. e Satanás ia diariamente na casa desse homem El enemigo iba todos los días a la casa de este hombre. e ali falava que ia matar ele durante 7, 14, 21 dias, ele ia tirar a vida dele. Entre 7, 14 y 21 días iba a se morir. Así hablaba el diablo para este hombre. E esse homem começou os nervos começou a travar Él empezó su cuerpo a atrofiarse, a trabar todo. e não conseguia mais andar. Y no podía más caminar. E ali eu apresentei o Deus que um Y dia él curou entonces minha- habló de Dios que curó su vida para este eu hombre. falei, Deus tem o poder. Él habló, Dios tiene Ele me poder. mudou. Él me ha Ele vai cambiado. mudar o seu também. Él va a cambiar su vida. E aquele homem começou a acreditar Y nisso. este hombre empezó a creer. E ele falou, tire tudo daqui de dentro. Y él dijo para Joel, saque todo de aquí adentro. Eu quero esse Deus. Yo quiero este Dios. E começamos a tirar tudo de Y dentro. empezaron a daquela casa. sacar todo de adentro de la casa. E ali foi um compromisso que ele fez com Deus, fez um pacto. Ha entregando a hecho vida un por Deus. pacto este hombre ahora con Dios. Aí chegou o dia dele entregar a vida através Y do llegó batismo. el día del bautismo de ese hombre. E o filho dele leva ele de cadeira de roda Y pra él igreja. se fue conducido con la silla de ruedas para la iglesia. Colocaram ele deitado no primeiros bancos. da Y él se igreja. quedó deitado ahí en el primer banco de la iglesia, primera banca de la E iglesia. ali ele falou, olha,
Eu creio nesse Deus. Ele abrió, yo creo en este Dios. E eu sei que esse Deus pode me curar. Y yo sé que este Dios puede me sanar. Porque quem me deixou aleijado foi o diabo. El diablo que me dejó así, sin poder caminar alejado. E esse Deus pode fazer esse milagre. Este Dios puede hacer este milagro que necesito. Eu não quero ser batizado no colo. Yo no quiero ser bautizado en que me lleven adentro del apio bautismal. Eu quero ser batizado em pé. Yo quiero me bautizar parado, caminando. E ele estava aleijado. Y él no podía caminar. O diabo não deixou ele. El diablo no podía, no dejaba él caminar. Irmãos, eu estou apresentando isso para vocês. Yo estoy presentando esto para ustedes, Não hermanos. estou querendo dizer que eu sou especial. No estoy hablando que yo soy especial para nada. Nós todos somos especiais. Nosotros somos todos especiales para Dios. Deus quer usar cada um de Dios nós. quiere para essa usar obra. cada uno de nosotros para esta obra. Ele falou: Él habló, todo o poder me foi dado no céu e na terra. todo el poder me ha dado en el cielo y en la tierra. Ide Id e levar o evangelho a todo mundo. y predicar el evangelio a todas las naciones. Esse poder ele nos deu Este poder nos ha dado para a todos fazer isso. para hacer esto. Para fazer isso. Pode botar o volume? Só tirar o volume. Tirar o volume. Se querem quitar o volume, então tirar o volume. Eu falo, graças. Ali está esse homem indo para a igreja, o hijo dele levando de cadeira de roda. Ali as coisas que tinha dentro do terreiro dele. Ahí lo que tenía en la casa, las estatuetas del enemigo. O certificado dos cursos que ele fez. Él había hecho certificados de curso de maldad del enemigo, del diablo, para receber as entidades. para recibir las entidades espirituales. E ali ele na igreja. Ahí estaba en la iglesia, sentado en la banca de la iglesia. Ahí de nuevo las cosas del enemigo. E ali eu sempre carrego essas coisas para um local especial, que é um local de despacho. É onde que nós despachamos tudo na marreta, destruímos todas as coisas. Normalmente saca de dentro de la casa de uno, lleva para otro sitio para lo quebrar, para destruir todo. E ali está o certificado. Ahí más certificado de los cursos de macumba, de espirituales que había hecho. É como nós fazemos aqui, nós estudamos a Bíblia para crescer espiritualmente. Estudiamos la Biblia, ellos estudian otra cosa que es la... Ali é o CNPJ, Ahí la documentación que tenía. Sim, Sí. Ahí está. E aí o certificado de Los outros cursos também. certificados. Sí. Esse homem era muito respeitado no mundo. Las personas lo respetaban trevas. mucho del mundo de las tinieblas. Muitas pessoas consultavam, pessoas de vários Muchas países. personas le veniam atrás dele. buscaban para hacer trabajos malos y todo esto para otras personas. Mas ele aceitou Jesus. Aceptó a Jesús. E ali Satanás foi despejado daquela casa. Y Satanás salió de esta casa E ali tudo foi tirado. y todo fue sacado de ahí. E esse homem, dentro da igreja, Este hombre ahora adentro de la iglesia, através do pedido que ele fez, a través de su pedido, ele queria ser batizado sim, quería ser bautizado, mas em pé, amém? parado, caminando. Ele entrou de cadeira de roda. Entró de silla de ruedas, E nos tanques batismal. pero en el tanque la pie bautismal. E através esse homem também era outro pai de santo. Este era otro que también hacía la misma cosa, era un padre de santo también. E pelo batismo do índio, Pero el bautismo de este otro hombre, ele falou: se o índio está sendo batizado, porque essa igreja é que verdadeira. este hombre indio está siendo bautizado, es que esa iglesia es verdadera. E ele levou a família dele toda também. Yo me voy a bautizar y mi familia también. E esse homem, da forma que ele pediu, Y de la manera que he pedido para Dios, ele foi batizado. fue bautizado, parado. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. Esta es nuestra tarea. Trazer pessoas aos pés de Jesus. Buscar personas y traer a los pies de Porque a Dios. obra de Deus, Porque la obra de Dios, ele quer conceder essa vitória para Él nós. quiere conceder esta victoria para cada uno de nosotros. E as pessoas estão precisando de Y nós. las personas necesitan de nosotros. E nós temos que ajudar. Y essas tenemos que pessoas. ayudar a estas personas. Porque essas pessoas precisam ser libertas. Esas personas necesitan ser libertas. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Esas personas están siendo engañadas. Si pueden subir un poco el volumen. Trabalho também, Senhor, para compromisso com Deus. Ele está respondendo para responder. Os meus estão serem compromisso do Evangelho. E na hora o Senhor nos deixa
Eu para o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 35 terreiros de macumba foram destruídos. 35 casas de macumba, como hablamos terreiro de macumba, o casas del malo ha sido destruído aí. E os pais de santos todos E batizados. os padres de santo, os chefes desses terreiros bautizados. Foram Hermano, bautizados. Deus nos deu poder, irmão. Deus nos ha dado poder. E nós temos que ajudar E essas pessoas. temos que ajudar estas pessoas. Porque o milagre, Porque el milagro, ele faz. Ele hace. A única coisa que temos que fazer, La única cosa que tenemos que hacer eis-me aqui. es hablar, esme aquí, Faça dessa vida a tua vontade. haga de esta vida, en esta vida tu voluntad. Porque tem pessoas que precisam de Hay Jesus. personas que necesitan de Jesús. E muitas vezes as pessoas perguntam, irmão Noel, Las personas a la vez preguntan, hermano Roel, você conhece a Bíblia toda, ¿usted conoce toda la Biblia? mas por que Jesus não voltou ainda? Porque Jesús no ha regresado. Qual a resposta que você me Por la dá? respuesta que usted me da. Irmão, só existe uma resposta. Ya solo existe una respuesta. Porque se você pegar Daniel, Porque se pegamos, miramos Daniel, o Apocalipse, Apocalipse, Jesus já parece ter voltado faz tempo. Jesús ya debería ter regresado. Por que Jesus não voltou então? Porque Jesús no regresó. Por um motivo. Por el motivo. Por causa de mim. Por causa mí, de vocês. por causa de ustedes. Sabe por Por quê? mí, por ustedes. Porque se Jesus voltasse hoje, Porque Jesús, si Jesús regresa hoy, ele ia perguntar para mim e para vocês. iba a preguntar para mí y para ustedes, Padre, Padre, madre, Madre, cadê os erros que eu te dei? ¿dónde están los hijos que yo he dado a ustedes? Sabe qual é a nossa desculpa? ¿Y cuál sería nuestra disculpa? Jesus, Jesús, o que eu tenho a ver com meus filhos? ¿qué tengo yo ahí con la decisión de mis hijos? Eles são maior de idade. Son mayores de edad Eu dei tudo para eles. y yo he dado todo. Eu não tenho compromisso com eles. No tengo compromiso con ellos. Essa desculpa Caim tentou dar também, Esta disculpa el Caín ha dado. mas não teve como. No te recuerdo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus falou para mim e para vocês. Porque Jesús ha hablado para mí y para ustedes. Vocês são a luz do mundo. Ustedes son la luz del mundo. Vocês são o sal da terra. Ustedes son el sal de la tierra. Sabe qual foi a resposta que Zaqueu recebeu de Jesus? As palavras que ¿Sabe Zaqueu cuál la recebeu de Jesus? respuesta que Zaqueo ha recibido de Jesús Quando Jesus entrou dentro da casa dele? cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo? Zaqueu, a salvação chegou dentro da tua casa. La salvación ha llegado a esta casa. Sim ou não? Amém. Zaqueu Amém. salvou a família dele toda ou não? Amém. Zaqueo salvó su familia, ¿sí o no? Amén. Sim. Sabe por quê? ¿Saben por qué? Porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Cuando Jesús ha adentrado en la casa de Zaqueo, todo o pecado que todo separava el pecado que hacía fazia la separación, Zaqueu te sacou tudo Zaqueo sacó todo. e tirou tudo da sua casa. Y entonces sacó todo de su casa. E a salvação entrou dentro daquela La casa. salvación entró en aquella casa. Hermanos, Hermanos, essa lição esta visión de la cual estaba aquí não apenas foi uma história contada para nós, no solamente una historia, mas é uma história que as pessoas estão vivendo lá fora. es lo que está pasando afuera, lo que las personas están viviendo. Mas afuera. existe um povo aqui dentro Pero hay personas, un pueblo aquí adentro que pode fazer a que diferença. pueden hacer la diferencia. Nós somos um povo que temos que viver pela fé. Nosotros somos un pueblo que tenemos que vivir por la fe. E a nossa fé ela é real. Y nuestra fe es real, Como eu comentei na escola sabática. como hablamos en la escuela sabática. Hermanos, se nós não estivermos unidos, Si no estuviéramos unidos, nós não vamos conseguir invadir o arraial no do diabo. podemos invadir o vencer el enemigo. Nunca. Nunca. Só vamos conseguir Só- se Conseguimos. Cristo estiver à nossa frente. Si Jesús estuviera a nuestra frente. Por isso que uma coisa eu peço para vocês. Yo pido para ustedes Vamos unir a nossa força. unir nuestras fuerzas. Eu não sei o motivo que Deus me trouxe aqui. No sé el motivo que Dios me ha traído aquí. Na realidade, era para mim estar em Chicago. Yo me iba para Chicago porque tenía una invitación allá. Foi o primeiro convite que eu El recebi. primer convite, invitación. Daí o pastor entrou em contato comigo. Ahí entramos en contacto. Aí eu falei, pastor, eu estou indo para Chicago. Estoy yendo para Chicago. Irmão Roel, vem para cá primeiro. Hermano Joel, venga para acá porque nuestra junta aquí, Timoteo y Fernando, ya habíamos practicado sobre evangelismo. Entonces, venga para acá. E aí eu falei, pastor, então vamos. Entonces, Cancelei lá. vamos, canceló allá. Mas a pergunta, para quê?
¿Para qué? É isso que eu quero saber a resposta de Deus. Yo quiero saber la respuesta de Dios. Sabemos que a luta vai ser, La lucha Duras. va a ser dura esta semana, mas vamos orar, pero irmãos. vamos a estar orando. Vamos clamar a Deus Vamos a clamar a Dios para que Deus nos conceda a vitória. para que Dios nos conceda la victoria. Coloca as pessoas no seu coração. Ponga en el corazón de las personas, Aquelas pessoas que você quer que seja entregue a las Deus. personas que usted desea que esté con nosotros. Vamos orar, Vamos a estar orando, vamos clamar. clamar. Eu estou aqui não para ficar na casa do pastor Yo dormindo, estoy aquí no para me quedar en la casa del pastor, só deitado. solo ahí dormido. Eu quero fazer visitas. Yo quiero hacer visitaciones. Vamos atrás dessas pessoas. Yo quiero ir atrás de la casa de las personas. Vamos tirar as dúvidas delas na casa Y delas. quizás sacar las dudas que tienen en la casa de la persona. Lá no evangelismo, as pessoas vai ter a liberdade de Durante fazer la qualquer semana pergunta. la persona puede preguntar Qualquer pergunta. cualquier pregunta. Eu vou estar trazendo várias Bíblias. Yo voy a estar con varias Biblias. Bíblia católica, La Biblia católica, Testemunho de Jeová, Testimonio de Testigos de Jehová, Testigo de Jeová, Bíblia satânica, una Biblia que es de Satanás, Bíblia, livros também de terreiro de macumba. libros de terreno de Macumba, Aí vocês vão de outras denominações de também. otras denominaciones también. Na realidade, consegui trazer alguns. No he traído todo, pero No he trouxe traído un todos. paquete grande. Não trouxe todos, porque é muito bonito. Son muchos. E muitas pessoas perguntam, por que você traz isso? ¿Por qué usted anda con todo esto? Porque a programação é aberta. Porque el programa es abierto. E vai vir pessoas espíritas, Y católicos, pueden llegar personas de espiritismo, católicos, de Y no cualquier estamos- religiones. e nós estamos aqui não para julgá-los. Y no estoy aquí para juzgarlo, Nós pero estamos aqui para provar o certo e o errado. para mostrar, probar el cierto y E errado. quando você não traz, Y cuando no tiene estos materiales, você pode estar julgando, puede estar juzgando. porque você não tem como provar No aquilo hay que você como está falando. probar lo que está hablando. Então eu tenho que trazer, Hay que traer, respeitando as pessoas, respetando a la persona. mas para que elas entendam a verdade do nosso Para que Deus. entiendan la verdad de Dios. Usa o próprio livro deles Usa el propio material de ellos, los a libros de ellos, favor a nosso Deus. a nuestro favor, a favor de Dios. Se você pegar no livro dos Inxus, Y si usted pega un libro que es el libro de los Inxus, que es el libro del Macumba, del ali fala espiritual, da lei de Deus. allí habla de la ley de Dios. Se você pegar no livro dos Espíritos, Si usted mira ahí el libro de los espíritus, fala dos 10 mandamentos. habla de los 10 mandamientos. Se você pegar no livro dos Mormões, Se agarra el libro de los mormones, fala dos 10 habla de mandamentos. los 10 mandamientos. Você pode pegar em qualquer livro deles. No Torá, Cualquier Torá libro de inteiro, ellos. no livro dos islamitas, Al Corán, Alcorão, sí, fala também do sábado. habla también del sábado. Hermanos, a verdade do nosso Deus está em todas as La religiões. verdad de nuestro Dios está en todos sitios. Incluso aquí hay los 10 mandamientos aquí atrás también. Então, mas só que é o trabalho deles Que es el trabajo de ellos. é mudar essa verdade em mentira. Cambiar esta verdad en mentira. Eu conheço a verdade, Yo conozco la verdad. mas nós não aceitamos. No aceptamos la verdad. E eu vou estar apresentando dentro Yo voy a desses estar livros, presentando a e eles verdad. conhecem a verdade. Que ellos conocen la Então eu verdad. peço em nome de Jesus, Yo pido en nombre de Jesús, me ajude me ayude a terminar a obra de Deus. a aqui terminar nesse la obra de Dios aquí en Keil. lugar. Me ajude Me ayude a alcançar essas a pessoas alcanzar a estas personas. que Deus quer que sejam Que alcançadas. Dios quiere que esté con nosotros. E eu não posso fazer isso Yo no puedo solo hacer esto sem vocês me sin ajudarem. ustedes. Porque eu não conheço a sua família. Porque yo no conozco su Eu não familia. conheço a sua família. Não Não conheço conozco as pessoas que você ama. Las personas que usted... Se essas pessoas entrarem ali dentro, Pero si estas personas llegaren, o Espírito Santo vai fazer. el a obra. Espíritu Santo va a hacer la obra. Mas eu peço mais um desafio para Pero vocês. pido más un desafío. Eu nunca fiz uma semana. Yo nunca he hecho una semana. É sempre duas. Siempre he hecho dos Hoje à semanas. tarde, Hoy es tarde. nós vamos fazer um teste bíblico. Vamos a hacer un teste bíblico aquí. Se você estiver Si positivo, usted estiver ok, positivo, nós faz uma semana. hacemos una semana. Se vocês não tiver positivo, Si no estiverem positivo, bien, biblicamente alicerçado, bíblicamente alicerzados, aí nós faz duas. nosotros hacemos dos. Amém? Amém. Vamos para o teste? Vamos para el teste hoy es tarde. Então, à tarde, nós vamos Ok. fazer esse teste Amém. bíblico, ok? Se você estiver afiado, Si ustedes Louvado estiverem seja Deus. bien,
Aí na semana eu vou embora. Aí na semana me voy. Agora, se não, Se ustedes não estiverem bem com o conhecimento, aí nós vamos se aprofundar. aí tenho que me quedar uma semana mais. Amém? Compromisso? Compromisso certo. Eu sei que vocês estão afiados. Eu sei que vocês estão bem com os ensinos. Aí. Eu sei que só vai ser uma semana só. Eu sei que vai ser uma semana. Aí vamos pro teste. Que horas que vai ser mesmo? É. Depois que nós comer, nós volta com a sobremesa. Regressamos. Depois que comemos, regressamos. Queremos cantar o último hino? Os últimos hinos e a oração. Aquele grandioso Deus soberano, príncipe da paz, Emanuel, tu és o desejado de todas as nações. Tu és o único Deus digno de toda honra, louvor e adoração. Pai, mais uma vez, esse seu servo foi humilhado, foi envergonhado no meio do teu povo, mas o seu nome foi glorificado, Jesus. O seu nome foi exaltado, Jesus. Obrigado pelo privilégio de poder provar que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus misericordioso, um Deus bondoso, e toda honra e todo louvor foi dado em teu nome. Amém. Pai, mais uma vez pedimos a tua permissão, porque mais uma vez agora queremos prestar um culto em adoração ao Deus Espírito Santo. Amém. Não queremos se alimentar para satisfazer os nossos desejos carnais. Queremos se alimentar para cuidar do templo do Deus Espírito Santo. Amém. Então pedimos a ti a tua permissão para poder honrar e adorar o Deus Espírito Santo através desse alimento. E que o Senhor ponha as tuas mãos abençoando esse alimento. Que o Senhor ponha as tuas mãos àqueles que adquirirem esse alimento. E que o Senhor abençoe também aqueles que fizerem esse alimento. Para que o nome do Deus Espírito Santo seja glorificado, exaltado através dessa alimentação. E pedimos a ti a tua presença em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém.